Queridos irmãos, estamos aí no terceiro ciclo de Apocalipse. Os irmãos estão cansados de ouvir sobre que Apocalipse são o quê? 7 repetições, 7 ciclos, enfim, contando a mesma história, usando símbolos diferentes, tá certo? Apocalipse foi escrito para pessoas leigas ouvirem as mesmas histórias 7 vezes. Impressionante. Nós não podemos jamais ler Apocalipse 1 ao 22 como se fosse alguma sequência cronológica. Jamais. Porque existem eventos em Apocalipse, passado, presente e futuro, ocorrendo naqueles poucos versículos. Tá? Então, na próxima vez que você estiver lendo Apocalipse, tem alguns capítulos aqui que dão um giro. Então, do 1 ao 3, Cristo e os 7 candeeiros. Do 4 ao 7, Cristo e os 7 selos. E do 8 ao 11, as 7 trombetas. O 7 se repete mais do que todos os outros números em Apocalipse, denotando a completude e a perfeição dos atos de Deus. Ele é perfeito, maravilhoso, ele sabe executar suas ações em todo o universo, em toda a existência, em todos os tempos, tá bom? É importante, queridos, entender que passou-se os 7 selos. Se Apocalipse fosse escrito até o capítulo 7, estaríamos completos, estaríamos vendo o que aconteceria com os servos de Deus, com os ímpios, o fim de todas as coisas. Está tudo escrito do 4 ao 7 também, certo? Agora, do 8 ao 11, vai ter uma nova descrição da primeira vinda de Cristo, os acontecimentos que antecedem até a sua segunda vinda e a destruição deste mundo, a destruição dos ímpios, tá bom? Então, irmãos, tenhamos isso em mente, com essa perspectiva que vamos observar nesse texto, que ele se inicia, e quando o Cordeiro abriu o 7º selo, olha aí, não acontece nada, acontece o quê? Silêncio. João contabiliza cerca de 30 minutos. Silêncio. Muito tempo sem silêncio, né? Impossível. Dentro daquela barulheira toda no céu, os anjos, 24 anciãos, o povo de Deus, miríades e milhões de anjos, né? E ali ele vê cerca de meia hora de silêncio. Não aconteceu absolutamente nada com a abertura do 7º selo. Pelo contrário, a abertura do 7º selo faz uma abertura para uma nova conotação, ou uma nova contação de história, que é a primeira e a segunda vinda de Jesus até a consumação, certo? O soar das trombetas, queridos, constitui sinais de advertência para as pessoas que se opõem a Deus. Quando se recusam a dar ouvidos, então as taças da ira são derramadas sobre eles. A função das trombetas é propriamente avisar, certo? Os avisos apontam preliminarmente para a sua ruína pendente. Então, as trombetas no Antigo Testamento eram usadas para o ajuntamento, a guerra, o prenúncio de alguma coisa. Bom, então as trombetas têm essa comunicação na Bíblia, certo? Bom, tem uma descrição aqui, um ritual no céu, uns anjos ali recebendo as orações dos santos, misturando com incenso, todo aquele ritual todo. Ele pega do altar, que João diz que é de ouro e tudo mais, esse incensário de ouro. É interessante que esses
esses símbolos que ocorrem, essas cerimônias que ocorrem, têm uns significados para nossas vidas, para os acontecimentos aqui na terra. Não é à toa que o capítulo 8, queridos, é dos céus para a terra. Nós vamos ver isso nesse capítulo, que há muita intervenção dos céus sobre a terra, né? Na última sessão, nós vemos os acontecimentos dos céus, da terra para o céu, do céu para a terra e tudo mais. E do verso 3 ao 5 está essa descrição desse ritual. O incenso, queridos, e as orações, eles foram misturados aqui. As orações, santos, que no Apocalipse se trata como santos, não são pessoas mortas, canonizadas, mas sim crentes em Cristo Jesus, vivos, servos de Deus, que estão orando ao Senhor. O texto diz aqui que são misturados. Tem um texto do William Hendrickson que diz assim: em virtude da nossa natureza pecaminosa, as orações humanas são incompletas e manchadas. Por essa razão, devemos ser apresentados com uma fragrância do incenso para que sejam aceitas diante de Deus. O anjo aqui, ele mistura, ele pega do altar, como a Bíblia fala assim, de ouro, queridos. Pode enxergar que seja de ouro, literalmente, mas está simbolizando a perfeição dos céus. Pisar em ruas de ouro, a perfeição que vai ser tão grande, que é mesmo que está pisando em ouro, mas é muito mais sublime do que isso, tá certo? É coisa inimaginável. Alguém descreve, é ouro, ouro branco, mas segundo a visão de João que viu, certo? Então é algo muito mais sublime. Então ele descreve algumas coisas como ouro para descrever a perfeição do céu, certo? A gente falou isso na introdução ao Apocalipse, né? Lá quando iniciamos os estudos, tá certo? Sobre esses significados, mas vamos repetindo ao longo dessa exposição. Todas as nossas orações revelam deficiência, estão misturadas com egoísmo, formalismo e tudo mais. A apresentação de todas as orações dos santos demonstra unidade, harmonia e força. As orações do povo de Deus fazem parte das ações do próprio Deus sobre a terra. É bom verificar isso, que no verso 3 ele diz: vi outro anjo ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro, foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo, com as orações dos santos diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Não foi as orações sozinhas, mas sim com esse incenso que foi dado a ele. Porque as nossas orações chegam lá nos céus, sim, mas chegam imperfeitas. Nossas orações chegam manchadas, incompletas. Não somos totalmente puros. Temos pecados. E tudo isso aqui é oferecido ao Senhor como um incenso, junto com esse incenso que simboliza essa recepção dos céus, Deus recebendo essas orações que são. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar, daquele altar de ouro, tá? E atirou à terra. Ou seja, as orações do povo de Deus fazem parte das ações de Deus no mundo. Tá? Então, as suas orações, as nossas súplicas ao Senhor, têm intervenção dos céus na terra. Exemplos: Elias orou e a atmosfera obedeceu. Parou, a chuva parou 3 anos. Depois de 3 anos, orou e a chuva desceu de novo. Outro exemplo, Josué na batalha lá, Josué capítulo 10, a batalha pegando lá tudo, estava uma batalha muito, muito forte lá para a conquista da terra de Canaã. E Josué orou a Deus, pedindo que o tempo parasse, que tudo parasse,
para que eles vencessem aquela batalha. O texto diz que o sol parou como o sol do meio-dia. Na ótica, né, do escriba, de quem escreveu Josué, o sol parou. Nós sabemos que foi a terra que parou, certo? Porém, o Adalto Lourenço confirma que a terra ela não parou sozinha. O universo inteiro parou, porque tudo está em movimento. Então, se parasse somente um elemento, causaria alguma espécie de catástrofe cósmica, alguma coisa errada iria dar, porque todas as coisas do universo funcionam sincronicamente, tudo por igual, como aquelas meninas lá do nado sincronizado, né, que você vê nas Olimpíadas, tudo funciona perfeitamente, tudo gira, tudo está ocorrendo milimetricamente determinado pelo Senhor. Então, quando Josué orou naquele dia, o universo inteiro parou, só foi a terra, não. Tudo parou, para que a vontade de Deus fosse feita naquele dia. Então, no fuso horário de Israel, naquele dia, né? O sol parou como que a terra parou como se tivesse no meio-dia, então durou ali, ó, mais ou menos as 24 horas e ali a batalha foi vencida. Então, as orações têm uma intervenção dos céus na terra, certo? Deus intervém através das orações do seu povo. E o anjo atira esse incenso com essas orações sobre a terra. Encheu do fogo do altar, pegou os incensos e orações e atira sobre a terra. Não é nada físico, queridos, tá certo? São rituais, situações que ocorrem, que está comunicando uma verdade, tá bom? Está comunicando algo para nós. E qual é o efeito que causa? Trovões, vozes, relâmpagos, terremoto. Atira sobre a terra. E aqui aparecem 4 efeitos. 4 é o número do quê? Número da terra. Número dos acontecimentos na criação de Deus, na terra. A gente vai chegar no 7 ainda, viu? A gente está lá no versículo 5. A gente vai chegar lá no 7 também, tá certo? Então, o que acontece? Houve trovões e vozes, relâmpagos, terremotos. Alguns preferem aplicar que isso esteja apontando para o princípio das dores que ocorrem na terra antes que Jesus venha. Desde que Jesus subiu, inicia-se o período do princípio das dores, como uma mulher que está de parto. A humanidade, as ocorrências, tudo que está acontecendo, o gemido da criação, como que uma mulher está para dar à luz, a linguagem que Jesus usa lá em Mateus 24. E assim mostra o quanto está chegando esse grande dia. As contrações já estão ocorrendo. Deus está respondendo às súplicas do seu povo. Deus está agindo sobre a terra por sua livre e soberana vontade. Então os 7 anjos se preparam para tocar essas trombetas, tá bom? E a primeira trombeta no versículo 7, e o anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo, e mistura com sangue, e foram atirados à terra, e foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, e também de toda a erva verde. Granizo, gelo, bom? Gelo. E esse granizo misturado com fogo, misturado com sangue, não é nada literal, é algo que simboliza, é algo que ocorra sobre a terra, as forças da natureza que causam mortes, certo? Então, as 4 primeiras trombetas, aliás, é diretamente da natureza. 4 é o número da criação. Olha aí, tudo tem a ver. Está contando a mesma história, irmãos. Está contando aqui nos selos. Deu ênfase lá, aqueles cavalos. 4 cavalos. 4
na terra, certo? Então, o primeiro cavalo que simboliza o cavalo branco, a pregação, o avanço do evangelho, segundo alguns teólogos, né, alguns formados, Leandro Lima, William Hendrickson, todos eles concordam. E os outros 6 cavalos aí simboliza essas catástrofes, destruições, princípio das dores e sofrimentos sobre a terra e tudo mais. E isso aí, essas trombetas também vai contar essa mesma história das situações do juízo de Deus, julgamento de Deus sobre a terra, sobre o planeta. E todas as vezes das trombetas você vai ver terça parte. Terça parte. O que quer dizer terça parte, minha irmã? Seja 1/3. Eu pego basicamente aí 3 ventiladores. Qual é a terça parte dos 3 ventiladores? 1. Bom? Dos 3, 1. Então, o significado é 33,3%, né? Se for ao pé da letra, tá certo? Mas esse terça parte vai simbolizar que Deus está sendo misericordioso e não destrói a sua criação, enquanto o seu povo ainda está nessa criação. Enquanto os selados, os marcados pelo Senhor estão nessa criação. Certo? Por isso que quando Jesus subiu aos céus, as coisas vêm se destruindo. O homem vem colaborando com essa destruição. Nós vamos ver em versos em Apocalipse que Deus determina certos juízos, julgamentos sobre aqueles que destroem a terra. Interessante. Bom, primeira trombeta, né? Foi a segunda, do verso 8 diz assim: segundo o anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha ardente e em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. A segunda trombeta vai apontar aí, enquanto a primeira ocorre na terra, a segunda no mar. A expressão 1/3 do mar se converteu em sangue é uma referência, tá? De certo modo, faz alguma referência às pragas do Egito. Essa passagem das trombetas tem muita similaridade com as pragas do Egito. Egito, o significado do Egito é mundo, tá? O juízo de Deus sobre o mundo, sobre os ímpios, sobre a impiedade e perversão. Deus os entregou, Romanos 1 diz que Deus os entregou as suas paixões, as suas impiedades, para se autodestruírem. Então, é uma referência. As catástrofes que Deus faz recair sobre o mar são sinais do fim dos tempos, por meio dos quais Deus chama as pessoas para o arrependimento e a vida. Irmãos, nós vamos ver que nessas trombetas, somente na próxima semana, né, na sexta, quando chegarmos na sexta, hoje vamos até a quinta, vamos ver que a expressão e não se arrependeram, vai se repetir outras vezes. Então, as trombetas está anunciando, olha, eu estou anunciando, eu estou chegando, eu estou vindo sobre a terra, eu estou batendo porque eu quero o arrependimento de vocês, homens perversos. Segunda sobre o mar. A terceira, rios e fontes. 10 e 11, diz assim: o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas da grande estrela, uma das águas, uma grande estrela ardendo como tocha. Nessa terceira, no verso 11 também diz: o nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou uma em Absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram
amargosas. Irmãos, terceiro, sobre rios e fontes. Os homens são atingidos indiretamente, tá certo? É atingida os rios, água doce. Absinto é uma planta, tá bom? Uma planta amarga. E o texto diz que o nome da estrela, absinto. Aí, o que está simbolizando isso? As águas se tornaram amargosas, impróprias para o consumo. Como que faz uma alusão também àquelas águas do deserto, em que as águas amargas de Mara se tornaram doces, possíveis para tomar, para beber. Aqui acontece o contrário. Ali, enquanto a graça de Deus transformou a água amargosa em água potável, própria para consumo, aqui a água se torna amargosa, porque absinto é igual a fel, é igual a amargura, que amarga, que é ruim, que me faz mal. Nem todos sofrem por causa da água, pois somente a terça parte é afetada pela praga e o resto dela continua potável, ou seja, terça parte continua imprópria. Então, querendo ou não, a intervenção, o próprio homem deteriora a própria criação. O homem deteriora, o homem faz tornar impróprio aquilo que lhe é próprio para consumo. Veja que tantos rios morreram ao longo dos anos. Nosso rio Capibaribe, quando chega lá, você for lá onde nasce, né, lá em Santa Cruz, Capibaribe, no rio, praticamente não existe. Se você vê, isso aqui é um rio, parece uma canaleta. Uma coisa assim absurda. Rio Tietê, né, tantos e outros rios e tudo mais que se tornaram impróprios para beber. Mas isso aqui é muito mais do que isso, que foge do nosso entendimento até. Essas palavras que soam nesses textos, né, que estão falando do sofrimento da criação por causa do próprio homem. Tudo isso acontecendo aqui por causa do pecado do homem, por causa nosso afastamento contra o Senhor. A água envenenada é juízo divino pelo pecado e pela rebelião. Também é comum ver aqui uma inversão, aquele milagre lá que nós falamos lá de Moisés. As pessoas que morrem se tornam um aviso para os sobreviventes, a fim de que temam a Deus e se convertam a Ele, pois Ele terá misericórdia e perdão gratuito. Então, irmãos, todas as vezes que o texto está dizendo terça parte, não é tudo, é uma parte, está anunciando arrependimento. Olha, se convertam, eu tenho poder para destruir tudo, mas vocês precisam se arrepender de suas maldades. Não é à toa que em Isaías, 55:6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto, e no 7, deixe o ímpio o seu caminho e se converta das suas maldades e se converta para agradar ao Senhor e tudo mais. Vamos para a quarta trombeta, que ele diz no verso 12. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua, das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Então ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Eu ainda falei baixinho aqui esse ai, viu? É estrondoso, é um grito, tá? Esse texto aqui muito estrondoso, alguém anunciando. Essa quarta trombeta, queridos, anuncia, é um juízo trombeta, um julgamento, em forma de trombeta, que reproduz a 9ª praga egípcia, na qual Moisés estendeu a sua mão e o Senhor enviou trevas que cobriam o Egito
por 3 dias, uma escuridão tão absoluta que ninguém poderia ir a lugar algum. A escuridão podia ser tocada lá no Egito. Interessante que era a coisa que os egípcios mais temiam, era a escuridão. Porque era uma afronta direta ao deus Ra, que era o deus Sol, a luz, né? Que alumiava os egípcios, o calor intenso e tudo isso. E os egípcios odiavam a noite. É certo que esse texto aqui, falando das coisas que antecedem a vinda de Cristo, está nos comunicando, irmãos, alguma espécie de julgamento de Deus, mostrando sinais na sua criação, nesse desvincular da criação, nesse, como que se diz, nessa criação que está se deteriorando por causa do pecado do homem, tanto que aqui afeta o sol, lua, estrelas, o universo, né, inteiro, e como que terça parte não brilhasse, e tudo isso. O pecado do homem afeta até as questões cósmicas. Então é muito, mas muito grave o pecado. Então precisamos levar a sério o que a mensagem contra a iniquidade, contra o pecado nos comunica, irmãos. O simbolismo do período de trevas se destina a conduzir pessoas ao arrependimento e declarar sua fé em Deus. Tais sinais na natureza, pois são expressões da graça e misericórdia de Deus, por meio das quais Ele exibe a vinda do dia do Senhor. O Senhor é longânimo. Irmãos, todos esses prenúncios aqui, todas essas ocorrências que já ocorrem, tudo isso já acontece, não precisamos entender na literalidade aqui, mas como a criação foi afetada por causa do nosso pecado, e também Deus está anunciando assim, tudo isso está se deteriorando, é porque eu estou chegando, eu estou vindo, se arrependam. Quando o texto diz, queridos, ai dos habitantes da terra, todas as vezes em Apocalipse você vai ouvir essa expressão, habitantes da terra, moradores da terra, certo? Então, é uma expressão que em Apocalipse realça este termo inúmeras vezes. Em cada caso, o termo se refere não aos crentes, que são peregrinos, mas aos incrédulos que tentam fazer da terra a sua habitação permanente. Você vê que coisas absurdas, cientistas querendo descobrir os genes da eternidade para viver para sempre na Terra, outras pessoas congelando seus mortos em nitrogênio. São câmaras de nitrogênio que as pessoas pagam mensalmente alguma quantia a essas clínicas, em que congela as pessoas mantendo seus órgãos, o cérebro, todos os órgãos vitais intactos, para que algum dia a ciência avance e a pessoa venha a tornar a vida. E isso mostra que o homem, ele só quer aqui e agora. Deixa eu fazer um parêntese aqui, tá certo? Sair um pouco desse texto. Lá em 1 Coríntios 15, não precisa abrir, o apóstolo Paulo fala assim: se a nossa esperança se resume apenas nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Por quê? Porque a esperança do descrente, da pessoa que se diz cristã, a esperança dela está aqui, paz na terra, tranquilidade, vamos buscar a paz. E tem correntes teológicas que falam, quando chega em Apocalipse, diz que as pessoas, vai haver, a pregação do evangelho vai trazer paz para a terra.
o evangelho vai avançar no mundo inteiro e as pessoas aí vão viver em paz no reino e tal, e vamos viver para sempre unidos em harmonia. Tem gente pregando isso, sim. Então, contrariando as palavras de Jesus, contrariando os sermões de Paulo, contrariando os estudos que está em toda a Bíblia. Somos os mais miseráveis, porque se minha esperança está fincada apenas neste período de vida e que eu quero viver aqui para sempre, aqui é bom demais, aqui está tudo aconchegante, aqui é muito lindo e maravilhoso, nós temos aí a tecnologia, temos redes sociais, nós temos aparatos tecnológicos, temos hospitais avançados, nós temos aí as praias, nós temos aí o sol brilhando, aquelas nuvens, as comidas, os banquetes, as pizzas, né? Coisa boa, pizza. Coisa boa, né? Comer com os irmãos. Coisa boa, né? Se casar, ter filhos, tudo mais. Porém, são coisas que pertencem aqui. Somos os mais miseráveis se nossa esperança estiver nisso. Não quero sair daqui, não quero ficar aqui, tá bom demais. Uma pessoa disse assim, lá no Facebook, um evento da IPB, aí, né, um evento muito esperado e tal, isso foi no meio da pandemia, no ano passado. E aí a pessoa disse assim, tomara que Jesus não volte para que haja essa nossa comemoração. Como assim? Faça comigo não. Então, as pessoas somos os mais miseráveis se pensarmos assim. Se não amarmos a vinda de Jesus, se não vivermos intensamente para Ele, pertenço a Ele. Por isso que Apocalipse chama os moradores da terra, que a esperança deles já é naturalmente aqui. Naturalmente é aqui, certo? Então, por isso que o texto diz, ai dos moradores da terra, todos aqueles que têm a sua esperança aqui, que não foram iluminados pelo Senhor, que não abraçaram a graça de Deus, que não vivem de acordo com o Evangelho, que abandonam o Senhor. Irmãos, muito cuidado que tantas e outras religiões, seitas cristãs, tantas e tantas coisas nos enganam. Irmãos, é certo que nos 7 selos e nas 7 trombetas, nós não vamos ver essa questão do engano dos falsos mestres, que foi pronunciado lá por Jesus, tá certo? Tudo que Jesus falou, o que antecede a sua vinda, está sendo repetido em Apocalipse. Os selos, trombetas, mas a gente vai ver isso lá no 12, 13, 14, sobre as questões de falsos mestres, falsos profetas, que também anunciam a volta de Jesus. Então, muito cuidado também com esse ponto, que chegaremos mais adiante, certo? Então, nesse ciclo de Apocalipse, eles não vai tocar nesse ponto de falsos profetas, tá? Mas vai focar nas destruições causadas pelo pecado, intervenções dos céus na terra, e tudo isso aí.